Bom dia e feliz sábado. Feliz sábado. Ok. Tudo bem vocês que estão aqui presentes na igreja de Parque João Ramalho e também você que está assistindo pela internet, pelo Facebook. Vocês sejam bem-vindos para o culto deste sábado. É uma adoração a nosso Deus. E com certeza todos nós estamos na igreja, participando juntos na adoração. Amém, querido? Tá? Apesar da distância de algumas pessoas, estão em casa, mas da mesma forma estamos adorando a Deus. Agradeço muito pela sua mensagem musical, Anaildo, um jovem talentoso, como nós estudamos na lição da Escola Sabatina. Você está sendo usado por Deus. Amém? Ok. Que você um dia me ensine melhor, tá? Me ensine a tocar violão, né? Acho que você realmente é um jovem muito talentoso. Muito bem, estamos de máscara, quer dizer, menos eu, pregador, mas estou vendo aqui na igreja todos vocês de máscara. Não dá para, ver sorriso de vocês, mas mesmo assim eu quero que todos vocês dessem um sorriso para mim. Vamos lá, queridos, todos juntos, tá? Não precisa tirar a máscara. E você que está assistindo agora, tá? Dá um sorriso para nós, né? Tire uma foto, tá? E coloca, posta, na rede social depois. E com certeza todos nós estamos felizes ao participar deste culto de adoração a nosso Deus. Queridos amigos, irmãos, hoje nós escolhemos um tema, um título para este sermão. Acho que já foi anunciado também uma pergunta para você. Uma pergunta para você. Já uma vez aqui na igreja, eu dirigi já uma semana falando sobre isso, pergunta de Deus para conosco. Mas hoje eu trouxe mais uma pergunta de Jesus para nós. E estudando a Bíblia, isso tocou muito no meu coração. Eu quero que você também estudasse comigo nesta manhã a palavra de Deus sobre esse assunto. Abra a sua Bíblia, João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 66 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Você que está assistindo em casa, também abra a sua Bíblia, tá? João 6, verso 66 em diante. Vamos lá? Tudo junto. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Amém. Aqui nós encontramos uma pergunta: quereis também vós outros retirar-vos? Vocês querem ir embora também? Um monte de gente foi embora. E vocês também querem sair, querem me abandonar? Jesus está falando assim. Estudando esse texto, nós ficamos muito assustados. Por quê? Porque, olhando para o contexto, na verdade, não era a situação para pessoas abandonarem de Jesus, sabe, se retirarem da presença de Jesus. Imagina só. Como nós já estudamos bastante o Evangelho de João, nós tivemos, durante 2 meses, a série da pregação sobre o Evangelho de João, mas você pode perceber que capítulo 6 realmente é um capítulo muito importante para nós compreendermos sobre a morte de Jesus Cristo, o seu significado. E agora, nesse contexto, alguém pode realmente abandonar Jesus? Alguém se retirar da presença de Deus, de Jesus? Queridos, eu realmente comecei a meditar
Por que isso realmente de fato acontece? Vamos lá, rapidamente nós podemos ver o contexto do capítulo 6. Você pode ver capítulo 6, vamos lá, dá uma olhada, capítulo 6, o que está escrito na sua Bíblia? O que está escrito na sua Bíblia? O título do capítulo 6, primeiro verso, o que está escrito? A multiplicação de pães e peixes. Olha, queridos, imagina só, um dos maiores milagres que as pessoas experimentaram, depois disso a pessoa abandonar Jesus. Multidão veio, uma grande multidão, só homens, 5.000 pessoas. Lá talvez pelo menos 10.000 pessoas estavam presentes. E Jesus, através, olha só, de um menino que entregou sua marmita, 5 pães e 2 peixes, e Jesus multiplicou esses pães e alimentou todos eles. Imagina só. Toda vez que eu falo sobre isso, você lembra? Eu falava assim, um milagre que atingiu mais pessoas, talvez, entre os milagres normais, assim, que nós encontramos na Bíblia, que outros milagres, assim, Jesus curou cego, paralítico, e assim, sabe, diretamente 1, 2, 10 pessoas, mas esse milagre, pelo menos o que alcançou 5.000 pessoas, 5.000 pessoas experimentaram diretamente comendo aquele pão, porque todos sabiam que não tinha comida, não tinha pão naquela hora, mas eles comeram. Então, essa experiência foi uma experiência maravilhosa ou não, gente? Olha só, que já pensou? Isso só pode ser milagre mesmo, porque não tinha mesmo pães. Eu sempre falava assim, se você sair agora, facilmente você conseguiria 10.000 pães ou não? Gente, aqui, passar nas padarias. Quantas padarias que você tem que passar para conseguir 10.000 pães, pelo menos? Vai ser, cada um comeu 2, 3 pães, olha, queridos, tem que juntar 20.000, 30.000 pães. Imagina só, muitos pães. Mesmo com dinheiro, a gente teria muito difícil, muita dificuldade para conseguir esses pães. Mas todos eles comeram e eles chegaram numa conclusão. Qual foi a conclusão das pessoas naquela hora? Se você... alguém que experimenta milagre, principalmente milagre desta natureza, qual seria? Vamos supor, você está lá, você comeu aquele pão, aquele peixe, o que você diria? Você diria, que maravilha, que maravilha. Esse Jesus tem que ser o quê? Esse Jesus tem que ser o nosso... Esse Jesus tem que ser o nosso rei. Por quê? Porque nós nunca vamos passar fome. Fome zero. É isso mesmo. E se ele tem este poder de transformar, que é multiplicar os pães e peixes, ele pode multiplicar outras coisas também. Já pensou? O que você diria para Deus? Jesus, Senhor, eu quero que o Senhor multiplique isso. O que você colocaria para ele multiplicar? Ouro? Já pensou? Multiplicar ouro? Dinheiro? Uau! Muita inflação, todo mundo vira rico. Mas o sonho das pessoas, eles queriam realmente, olha, Jesus tem poder para suprir todas as necessidades físicas, ainda expulsando esses romanos. Isso vai acontecer, imagina só, diariamente acontecendo isso. Queridos, e assim eles foram atrás de Jesus. E Jesus se retirou. Jesus se retirou. Essa história nós já falamos muito, já conhecemos muito. E quando eles chegaram até a Jesus, do pão, eles vieram para falar do pão que eles comeram.
Eles agora estavam atrás de Jesus porque tinham um interesse muito grande. E aí Jesus os levou para o quê? Para um assunto espiritual. Para falar exatamente quem é Ele e por que Ele veio neste mundo. Tá certo? Versículo 33. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 33. Porque o pão de Deus é que o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele falou para quem? Versículo 26, para quem? Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais. Olha, aqueles que vieram para procurar o quê? Encontrar Jesus para quê? Não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e dos... vos fartastes. Exatamente aqueles que realmente vieram para a busca do pão. Outros milagres assim, para Jesus preencher o quê? As necessidades, para suprir necessidade deles dia a dia. E agora Jesus está dizendo: mas eu estou apresentando para vocês que eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o quê? Pão da vida. Jesus está falando assim, o que você tem que comer mesmo é o quê? O que você precisa de verdade é o quê? A vida eterna, através de Jesus Cristo. Porque o foco de vocês tem que realmente tem que ser elevado, vocês têm que buscar esse pão. Maior necessidade, vamos lá, queridos, agora estamos falando sobre a maior necessidade do homem. Qual é a maior necessidade do homem? A maior necessidade é a vida eterna. Para quem não tem vida, para quem é pecador, para quem realmente o seu destino é a morte, é a vida eterna. Por isso Jesus está dizendo: eu sei o que vocês estão buscando agora, mas eu estou levando vocês me olharem, tá? E buscarem o quê? A vida eterna, tá? Através de Jesus, que é o quê? Pão da vida. E assim Jesus, no capítulo 6, como nós sabemos, ele falar que crer nele é o que traz a vida eterna. Versículo 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele o quê? Versículo 40, nele o quê? Crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 41, eu sou o pão que desceu do céu. Versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem o quê? Vida eterna, eu sou o pão da vida. Vamos lá, versículo 53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Queridos, Jesus está dizendo assim, vocês precisam... O que então significa comer a carne, né, e beber o sangue? O que significa isso? Isso significa, nesse contexto... Agora vocês podem responder. Significa o quê? Crer em Jesus. Você pode ver, Jesus está falando o quê? Comer a carne, beber o sangue. Na Santa Ceia nós falamos isso, tá? Comer a carne, beber o sangue, mas isso exatamente demonstra o quê? Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Você crê no Senhor Jesus? Amém? Levante a mão. Ok, muito bem. Ok. Agora, após Jesus falar isso, ele está dizendo o quê? Meu reino não é deste reino
do mundo. Eu vim realmente para o quê? Para você ter a vida eterna. Vocês sabem que os judeus, aqueles que buscavam a Jesus com um propósito, isso quer dizer o quê? Eles tinham uma visão sobre Messias. Eles criaram Messias. Que tipo de Deus que eles queriam? Na verdade, queridos, interessante. Quando o homem coloca na sua mente, no seu coração, que tipo de Deus que quer ter? E aí, realmente, isso quase está se tornando o quê? Uma idolatria. Se Deus vem de uma forma que não é exatamente como você queria, como você imaginava, como você buscava, as pessoas têm o quê? Têm essa tendência de rejeitar a Jesus. E assim eles não queriam o quê? Porque Jesus está falando sobre a morte, entregar sua vida, entregar, através da sua morte, ele realmente daria essa vida eterna. As pessoas não quiseram entender, e assim eles não queriam participar desse sofrimento, e assim, sabe o que aconteceu? Eles fugiram, eles na verdade abandonaram a Jesus. É incrível, todos aqueles que comeram, imagina só, gente, todos aqueles que comeram o pão que Jesus deu através do milagre, eles abandonaram a Jesus. E isso realmente me deixou assim muito, olha, meu coração começou a trabalhar assim, como isso pode acontecer? Por isso que hoje você pode ver que o mundo todo, onde tem mais pessoas concentradas, onde as pessoas falam que o quê? Tem milagre, não é assim, gente? Isso sempre, toda a época, a multidão gostava do quê? De milagres, essas coisas. Se alguém consegue suprir a sua necessidade, as pessoas iam. Mas quando realmente a verdade, quando o evangelho verdadeiro, que você tem que andar com Jesus, você tem que realmente viver com Jesus, você tem que sofrer com Cristo, as pessoas muitas vezes não queriam muito, não. E finalmente, todos aquele grupo de pessoas que estavam atrás de Jesus, maioria acabou indo embora. Tá, esse texto me levou para um outro texto da Bíblia, e que realmente achei muito semelhante, porque Jesus, nesse contexto do capítulo 6, ele fala de uma coisa. Quer ver, queridos? Dá uma olhada, capítulo 6 ainda. Vamos lá. Versículo 32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão do céu, o pão de Deus, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Você pode ver que Jesus, na verdade, nesse contexto, ele cita quem? O Moisés, sobre maná. Sobre maná. Maná foi dado, olha, maná desceu pela primeira vez em que capítulo da Bíblia? Você sabe? Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. 10 mandamentos, aparecem onde? Em que capítulo da Bíblia? Êxodo capítulo 20, vocês sabem disso. E, interessante, aqueles que já comeram, já experimentaram o quê? Maná, estava comendo diariamente maná, e sabe o que acontece? No capítulo 19, vai para o livro de Êxodo capítulo 19. Queridos, hoje nós estamos ampliando nossa ideia, nossa compreensão sobre este assunto, para nós nunca abandonamos a Jesus Cristo, para nós ficamos firmes até o fim, isso que nós vamos ver, tá? Queridos, Êxodo capítulo 19, então capítulo 16 é o quê? Que Deus já deu maná, e Jesus já falou o quê?
Queridos, isso não tem como não ler. Abra primeiro, então, por favor, capítulo 16, versículo 4. Tá? Capítulo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu o quê? Pão. Jesus está dizendo: eu que mandei isso para vocês, né? E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova, se anda na, o quê? Minha lei ou não. Queridos, interessante. Comer o pão tem a ver com o quê? Com viver em Deus, sabe? Né? Ser obediente à palavra de Deus. Olha só interessante. Por isso que todo dia o povo de Israel tinha que sair para colher maná, o pão que cai do céu. Tá? E Deus fala assim, ó, olha, para que o quê? Para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Exatamente no sexto dia eles tinham que colher em dobro, diferentemente dos outros dias que tinha que colher o quê? Apenas uma porção para aquele dia, porque no dia seguinte estragava. É isso mesmo. E assim o povo realmente estava aprendendo o quê? Obedecer a palavra de Deus, reconhecer que o quê? Nosso Deus quem é? É Deus que nos sustenta. Aquele que realmente nos ama, aquele que supre toda a nossa necessidade. Amém, queridos? Amém, isso mesmo. Eles já estavam aprendendo isso. E agora no capítulo 19, Moisés agora sobe o Monte Sinai. Você sabe quantas vezes que Moisés subiu no Monte Sinai? Ele ficou quanto tempo lá? Quanto tempo? 40 dias, 40 noites, 40 dias. Mas poucas pessoas observam de que Moisés subiu Monte Sinai 7 vezes durante esses 40 dias. Subiu, desceu. E nesse contexto, por exemplo, capítulo 19, versículo 3, fala assim: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse. Assim começa. E aí versículo 7 fala o quê? Veio Moisés, chamou os anciãos do povo. Então ele desceu, chamou o quê? Ancião do povo, né? E diante deles, todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Versículo 8. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou faremos, e Moisés relatou ao povo a palavra do povo. E assim ele sobe de novo, versículo 14, Moisés tendo descido do monte ao povo, de novo, consagrou o povo, pela segunda vez ele desce. Agora, vamos lá, versículo 20, descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, de novo subiu. Vamos lá. Versículo 25, capítulo 19, versículo 25. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Na verdade, ele realmente, ele recebeu, toda a instrução. Ele desce e fala também para o povo. E assim vem 10 mandamentos. Versículo 21, capítulo 20, versículo 21. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. De novo, pela quarta vez ele sobe. Capítulo 24, versículo 9. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Pela quinta vez ele sobe. Queridos, e Deus fala desta vez o que? Sobre a construção do santuário. Capítulo 25, lembra, queridos? Versículo 8, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Agora vamos lá, capítulo 32. Tudo isso, na verdade, Deus fala sobre sacerdotes, tudo mais, todo detalhe sobre o santuário, Deus fala realmente nesses capítulos. Agora, capítulo 32, o que realmente acontece, queridos, nesse contexto?
O que está escrito capítulo 32? O que está escrito na sua Bíblia? O título: Bezerro de ouro. Você sabe que realmente, e depois que Moisés subiu pela quinta vez, o que acontece? Deus fala assim: você precisa descer. E já ele havia o que? Recebido o que? Né? O que estava acontecendo? Moisés agora lá na montanha, no Monte Sinai, o que estava acontecendo lá embaixo? E as pessoas estavam dizendo o quê? Queridos, vamos lá. Capítulo 31, versículo 18, fala assim, rapidamente nós vamos ver o que Deus fez com Moisés. E tendo acabado o quê? E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Imagina só, no capítulo 31, o último versículo fala que Deus deu 2 tábuas de 10 mandamentos, ele escreveu com seu próprio dedo e entregou para Moisés. Queridos, mas lá embaixo estava tendo o quê? A pressão tão grande sobre Arão. Nós conhecemos essa história. Vamos lá. Nós queremos ver Deus que nos tirou do Egito. O Moisés subiu, a gente já faz tempo que não está vendo. E agora? Faça alguma coisa, faça alguma coisa. E eles fizeram o quê? Bezerro de ouro. Na verdade, esse bezerro de ouro, e eles queriam transformar Deus em uma imagem. Na verdade, eles queriam, olha, isso, claro, essa prática eles aprenderam onde? Onde que eles aprenderam isso? Lá no Egito, prática do Egito. A idolatria tão comum. O que é idolatria, queridos? Você cria uma imagem de acordo com o quê? Seu desejo. Idolatria é isso. Você exatamente quer adorar aquele que realmente que você quer. Você que cria. O seu desejo que tem que ser satisfeito. Porque idolatria, na verdade, queridos, é você que está criando, você que está fazendo uma imagem. Imagina só, e você adorar essa imagem, buscando o quê? O que você quer. Crendo que essa imagem que você fez vai te ajudar para realmente realizar o que você deseja. Imagina só. Na verdade, essa religião, no centro, quem que está? É você, na verdade. Idolatria, na verdade, você no centro. Você que criou a imagem. Que essa imagem faça, esse ídolo faça o quê? O que você deseja. O que você deseja. Queridos, capítulo 32, versículo 19, o que fala? Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Moisés, o que ele fez? Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos até as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Ellen G. White fala que ele fez isso de propósito. De propósito. Por causa de grande pecado do povo. Ele ficou furioso, e ele, de propósito, ele recebeu a ordem de Deus de quebrar. Olha só, ela fala que isso foi a ordem de Deus, de quebrar as tábuas. Por quê? Porque o povo quebrou a aliança que fez com Deus. Então, quebra dessas 2 tábuas representa o quê? Que realmente o povo de Israel quebrou também o quê? A aliança que tinha feito com Deus. Queridos, era coisa séria. Porque tinha que ser mostrado para o povo o que eles estavam fazendo. Por isso que a idolatria é algo tão perigoso. Algo tão perigoso mesmo. Por quê? Porque tira Deus de nós e coloca eu no centro.
E porque você quer que o quê? Você quer usar Deus, entre aspas, para realizar o que você deseja. Então, na verdade, o que sobra na idolatria, o seu próprio desejo, egoísmo. É isso mesmo. A vontade de Deus é totalmente ignorada. E assim, capítulo 32, versículo 30, no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao céu, ao Senhor. É, sexta vez que ele está subindo. Pela sexta vez. E ele intercede, olha só, querido, intercede pelo povo. Versículo 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, Moisés falando para o Senhor, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém, no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Queridos, na verdade, Deus disse: você pode continuar guiando esse povo. E assim, queridos, capítulo 34, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras. Eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. Versículo 2: e prepara-te para amanhã, para que o quê? Subas pela 7ª vez. Ele está subindo. Ele subiu ao monte, versículo 4 fala assim, né? Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, pois as primeiras, como as primeiras, ele levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. 6 agora. Ai, que experiência do Moisés. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. E assim ele se revela. Ele fala, a glória de Deus estava com ele. E ele fala do seu caráter. Capítulo 34, versículo 28. E ali esteve com o Senhor, quantos dias? 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. E Moisés estava descendo, versículo 29, como que ele estava descendo? Tá? Não sabia Moisés, versículo 29, quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Queridos, que maravilha, mas é uma história interessante. Deus deu a sua mensagem, a sua lei, inclusive 10 mandamentos, todas as leis. Mas nós começamos com o capítulo 6 de João, não é assim? E hoje a pergunta, volta para capítulo 6 de João, vamos lá? Vamos terminar voltando para capítulo 6 de João. Queridos irmãos, versículo 66, de novo, para o primeiro texto que nós lemos, tá? À vista disso, eles perceberam que Jesus não queria ser rei deles, para suprir toda a necessidade, multiplicando os ouros, pães.
Eles esperavam de um tipo de Deus, de Messias. Mas Jesus mostrou exatamente que o seu reino não seria como o que eles queriam. À vista disto, 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha, quando eu li esse texto, queridos, isso na minha cabeça veio exatamente o quê? O que eu li lá no capítulo 32 do Êxodo, exatamente o povo de Israel que atravessou o quê? Eles saíram do Egito experimentando o quê? O dia da Páscoa, imagina só, gente. Eles foram libertados do Egito, ainda eles experimentaram o quê? A passagem pelo Mar Vermelho. Ainda eles comeram maná. Eles viram a água saindo da rocha. Eles viram realmente Deus, como Ele cuidava deles, mesmo assim. E eles, o que eles fizeram? Eles fizeram esse bezerro de ouro, dizendo: esse que nos tira do Egito, esse que vai nos levar. Ainda eles estavam desejando Deus que eles queriam. Queridos, por isso eu sempre falo, o cristianismo é a submissão e a obediência na palavra de Deus. É isso mesmo. Baseado no amor. No amor. Não é obrigação. Sabe, não é você tem que. Não é isso. Baseado no amor, submissão, entrega total. Porque, na verdade, aqueles que abandonaram a Jesus, o que eles estavam dizendo? Eu não quero mais andar com Jesus. Não quero ser mais discípulo de Jesus. Queridos, porque a sua vontade estava sobressaindo do que a vontade de Deus. Por isso que Jesus falou assim, abra a sua Bíblia, tá? Vamos lá, nós vamos voltar rapidamente assim, mas Lucas capítulo 9, nós conhecemos tão bem esse texto, não é? Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus disse, né? Lucas capítulo 9, versículo 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo o quê? Se negue. Dia a dia, tome a sua cruz, siga-me. Na verdade, quem não se negar, na verdade, não tem como seguir a Jesus, não tem como andar com Jesus Cristo. Queridos, por isso que a submissão, a obediência, a palavra de Deus, a vontade de Deus, baseado no amor. Voltando para João capítulo 6, então, vamos lá de novo, 66, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, e já não estavam andando com Jesus Cristo, porque eles não quiseram ser mais discípulos, não queriam se negar, entregando totalmente a sua vida a Cristo. Eles queriam que Jesus mudasse. Imagina só, gente, o que eles queriam? Eles queriam que Jesus mudasse do seu estilo, Jesus mudasse da sua maneira, Jesus mudasse da sua personalidade. Eles não queriam mudar, eles queriam que Jesus que mudasse, Deus que mudasse. Eles queriam usar Jesus para o bem deles. Queridos, essas pessoas não têm como andar com Jesus. Essas pessoas não têm como o quê? Seguir a Jesus. Versículo 67. Então perguntou Jesus. Jesus está fazendo essa pergunta para todos vocês. Porque você sabe, neste mundo, o evangelho da salvação, a verdade é pregada, mas é interessante, infelizmente, poucas pessoas aceitam essa verdade. Não é assim, queridos? É isso mesmo. Porque essa realidade, como Jesus disse, é assim, caminho muito estreito, às vezes as pessoas acham. Porque as pessoas não querem mudar sua vida,
Eles querem que Jesus mudasse. E por isso, e Jesus faz essa pergunta, multidão foi embora. Muitas pessoas abandonaram a Jesus. E versículo 67, então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Vocês querem me abandonar também? O que você diria diante dessa pergunta? Vocês querem abandonar Jesus? Fala. Vocês querem abandonar Jesus? Não, eu não quero. Você quer? Não. O Pedro falou uma coisa muito linda. Pedro tinha muito defeito, mas às vezes ele falava as coisas bastante, significativas. É isso mesmo. Ele respondeu assim, respondeu-lhe a Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Queridos, é isso mesmo. Onde que nós vamos encontrar salvação? Fora de Jesus. Onde que nós vamos encontrar a verdade? Onde que nós vamos encontrar a vida eterna? Nós sempre falamos assim, olha, os adventistas do sétimo dia, aqueles que estudam a palavra de Deus, essa igreja é perfeita no sentido de assim, não tem nenhum erro, sabe todo mundo. Não, nós encontramos, como a lição da Escola Sabatina mostra, a diversidade, né? E somos defeituosos, sabe? Nós, desde pastor, todos nós. Mas não temos outro lugar para ir também, porque a verdade está aqui, nós cremos nisso. Amém, queridos? É isso mesmo. Agora, Jesus Cristo, seguir a Jesus, nós não podemos deixar. Porque em outro lugar, em outra pessoa, nós nunca vamos encontrar o quê? A verdade, a vida eterna. Somente em Jesus Cristo nós temos a salvação e a vida eterna. Amém, queridos? Amém. Quantos de vocês hoje, nesta noite, gostaria de dizer, sim, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero andar com Jesus até o fim, porque nele eu já encontrei a salvação e a vida eterna. Quantos de vocês? Diga amém. 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 Deus seja louvado. Diga amém. E você pode colocar, no comentário, eu aceito, eu entrego minha vida, eu sigo a Jesus Cristo. E Jesus está conosco, Ele é nosso Senhor e nosso Salvador. Que a graça de Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Amém. Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Nós te agradecemos, Senhor, porque nesta manhã, através deste culto, Senhor, nós sentimos a Tua presença no nosso meio. E nós tivemos o privilégio de Te adorar através deste culto. E temos certeza de que o Senhor aceitou o nosso louvor e a nossa adoração. Agora, Senhor, derrame Tuas bênçãos sobre a Tua igreja. Nessa pandemia, Senhor, nós continuamos nossa adoração a Ti, mas também encontramos muitas pessoas sofrendo neste mundo, Senhor. Em especial nesta manhã, nós queremos entregar nas Tuas mãos a vida da irmã Josiane e do irmão Vicente. Principalmente o irmão Vicente, neste momento, está passando por uma situação muito difícil, muito delicada, Senhor. Que Tua ajuda seja com a irmã Josiane, com o irmão Vicente. E assim eles possam ser fortalecidos através do Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Também entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, a vida desta igreja, que seja uma igreja comprometida com a missão de pregar este evangelho para o mundo. Como nós estudamos na Tua palavra hoje, no estudo da Tua palavra, que nós possamos sempre estar firmes no Teu caminho, sendo discípulo obediente, comprometido com Tua obra,
e assim até a volta de Jesus Cristo. Que tua igreja seja uma igreja firme no teu caminho, com o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo e pela direção do Espírito Santo sobre a nossa vida e também durante este culto. Por isso agora, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre esta igreja e sobre cada família aqui presente da tua igreja, desde agora e para sempre. Amém. Amém.